Fala galera, beleza? Professor Barbosa na área, estamos aqui para mais um episódio do Fala Barba. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e muito pertinente para todos que são amantes da arte suave. Treinamento. Como fazer o treinamento correto, tá? Eu vou entrar num assunto que eu já falei anteriormente, que são as padronizações de aula. Padronização de aula é legal? É bacana? Sim, concordo plenamente. Mas, como eu falei em um episódio passado, tudo depende de onde você está e como você conduz esse treino. E depende do seu conhecimento como professor em aplicar essas aulas. Eu acredito nisso, fui criado nisso e os estudos provam isso. Se vocês estiverem duvidando, eu prefiro que vocês duvidem da minha palavra e busquem conhecimento, lendo, pesquisando, buscando professores, grandes professores, não só do jiu-jitsu. Gente, não fiquem presos somente no nosso esporte. Procurem outros esportes, procurem preparadores físicos, procurem grandes treinadores em todas as modalidades, tanto em esportes coletivos quanto esportes individuais. E veja como se faz um treinamento, como se monta um atleta, como se monta uma aula para os diversos grupos que existem. Tem os grupos dos caras que vêm só para fazer um hobby, para fazer uma defesa pessoal, garotas. Todas essas aulas você tem que ter capacidade de olhar e aplicar as aulas. Para um atleta de competição, vamos falar um pouquinho sobre atletas de competição. Não posso engessar uma aula para atletas de competição. Não só para atletas de competição, mas no geral. Como é que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar desde criança capacidades físico-motoras. Eu tenho que dar essas capacidades, essas habilidades para essas crianças poderem se desenvolverem, chegar numa fase, vamos falar pré-adolescente, adolescente, e ter capacidade de assimilar o que tem que ser assimilado nessa faixa etária. Aí ele vai chegar na fase adulta e vocês vão lapidar essa pessoa. Mas como fazer isso? Conhecimento, procurem, investiguem, leiam, vão atrás de grandes treinadores, de grandes clubes, como é que eles fazem o treinamento, como é que eles programam o treinamento. Outra coisa, não é fórmula de bolo, né? Todo mundo procura fórmula de bolo para dar treinamento. Não existe fórmula de bolo. O que existe é um padrão, onde você vai olhar, pesquisar e aplicar, tá? Fórmula de bolo, gente, por favor, esqueçam isso. Não existe. Isso aplicado para todo e qualquer grupo. Não importa se ele é hobbyista, se ele veio para aprender uma arte marcial, se ele veio de curioso, meninas, crianças, não importa, não existe fórmula de bolo. Todo mundo quer a solução do seu negócio. A solução do seu negócio é pesquisar, estudar e viabilizar o melhor para a sua academia. Isso sim é ser um bom professor, isso sim é ser como vocês queiram falar, um bom gestor para a sua academia, para o seu grupo. Quando você perde essa referência, quando você desconhece esse tipo de treinamento, esse tipo de referência, você fica à mercê de padrão. Vou procurar um padrão para dar na minha aula e vou copiar. Não copiem, gente. Não estou falando que não deva tirar algumas coisas que são boas para a sua aula. Pelo contrário, deve. Tudo que é bom você tira, mas não engesse as suas aulas, principalmente para competidores. O competidor é uma linha diferente, é um caminho diferente. E aposto com todos, né, que trabalham com competidores. Numa aula você tem um faixa azul, faixa roxa, marrom, faixa preta. Então você tem muitos níveis diferentes para você dar um treino. Se você não conseguir separá-los e ter que jogar tudo no mesmo pacote, você tem que ser mais esperto, mais perspicaz para poder implementar um treinamento com esse grupo. Porque você vai estar trabalhando com diversas capacidades. Um garoto faixa azul que tem lá os seus 18, 19 anos. Um garoto que é faixa preta que já tem os seus 25, 26 anos. É diferente. Então, aplicar um treinamento para esse tipo de grupo leva tempo, leva muito estudo, leva a muitos erros e acertos, porque você não vai conseguir acertar de primeira. São muitos erros e acertos. E esses erros e acertos não é de um mês para o outro. Esses erros e acertos muitas vezes levam anos. Você começa num padrão, você começa a aplicar um tipo de treinamento, chega a dar 6 meses, 8 meses, 1 ano, você fala, poxa vida, eu vou ter que dar uma mudada. E é assim que funciona o treinamento, é sempre estar mudando, buscando a melhor opção
para os seus alunos. E lembrem-se, não fiquem apoiados em posições. Posição é importante? Extremamente importante, mas não é o essencial, tá? Não é o essencial. O que você precisa dar aos seus alunos, fazer com que eles compreendam, são capacidades físico-motoras. Os seus alunos, independente do grau que ele esteja, você precisa dar isso. Ou independente do objetivo que você está aplicando a aula, você tem a obrigação de fazer com que eles entendam e compreendam a necessidade de ter capacidades físico-motoras. Vou dar um exemplo. Eu venho e explico uma posição. Aí o sujeito, um fulano, vai fazer a posição e não consegue realizar a posição mesmo parado. Não estou nem falando em aplicar a posição no treino, mesmo parado. O que você vai fazer para que essa pessoa entenda? Só dando capacidades a ela, só proporcionando capacidades a ela, fazendo com que o corpo dela entenda que faltam capacidades físico-motoras para realizar determinada posição. Aí vem a confusão em técnica. O que é uma técnica? Posição e capacidade são coisas diferentes. Quando você junta as duas, isso é técnica. Posição é o que o professor dá todos os dias na academia. Ele vem, mostra a posição, põe a mão aqui, põe a mão ali, vira aqui, se posiciona ali. Isso é posição. Você está corrigindo. Você está fazendo com que a sua mente absorva aquilo e faça com que o seu corpo realize. A outra coisa são capacidades. O que são essas capacidades físico-motoras? No geral, força, resistência, flexibilidade, mobilidade, capacidade de ação e reação. Isso são habilidades que eu tenho que adquirir ao longo da minha vida. Adquirir isso junto com a posição, juntei, isso é técnica. Isso é técnica. É você fazer as posições, realizar as posições, decorar aquela posição, fazer com que o seu corpo decore aquelas posições, mais as capacidades físico-motoras. Aí você junta os dois e coloca em prática. Isso é técnica. Não adianta você basear a sua aula apenas em posição. Você se baseia só em posição, os alunos vão fazer, eles não têm capacidade. Imagina um senhor barrigudão, sedentário, e vem para a sua aula. Você vai passando posição. Posições ou situações simples, fáceis, situações básicas, simples e fáceis. Aí você dá uma posição para ele e ele não consegue realizar. Você pode continuar fazendo isso, mas você tem que trabalhar e fazer com que ele entenda e fazer com que ele faça exercícios que capacitem o corpo dele a realizar determinadas posições. Aí vamos para o outro nível, que é o atleta. O atleta quer fazer movimentos mirabolantes, fazer movimentos que são realmente complexos. Ele olha uma posição, vê um atleta famoso na internet realizando determinada situação, eu quero fazer. Aí o garoto vai fazer e se dá mal, se machuca. É perigoso. Por isso, capacite os seus alunos, capacite os seus atletas. Ele tem a necessidade de adquirir capacidades físico-motoras para realizar movimento. Isso chama-se técnica. Então, professores, fiquem muito ligados, muito atentos. O que você está dando dentro da sua academia? Como você está passando a sua aula? Como você está capacitando o seu grupo? Como você está ajudando as pessoas a entenderem o que é realmente lutar? Não vou nem falar especificamente do jiu-jitsu, porque luta é isso. Judô, jiu-jitsu, wrestling, taekwondo, boxe. Lutar é isso. É ter capacidades para realizar movimentos. Mais uma vez, capacidades físico-motoras, força, resistência, flexibilidade, mobilidade e velocidade de ação e reação. Valeu? Então procurem, pesquisem e não fiquem presos apenas ao jiu-jitsu. Abram essas perspectivas, procurem em outros esportes, em outras modalidades que possam te ajudar no jiu-jitsu, lutas agarradas ou lutas que não vão ser agarradas, que são os strikers, e esportes coletivos. Todos têm muito para agregar ao nosso esporte. Se você for um professor realmente que está interessado em crescer, faça isso e não fique fechado numa caixa. Valeu? Um beijo no coração e até o próximo Fala Barba. Os